Olá, no Rádio Opinião Entrevista, hoje especial, a gente vai falar de duas coisas que parecem não ter muita conexão, mas no fundo tem. Uma é a física, a outra é a literatura, na pessoa de Maria Firmina dos Reis, que é justamente o nome do Laboratório de Pesquisa de Extensão Espaço Ciência Maria Firmina dos Reis, vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologias da Universidade Federal do Maranhão. Para falar sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a coordenadora do projeto, que é a professora doutora do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão, Regina Célia de Souza. Professora Regina, seja bem-vinda. Ok, obrigada. Obrigada, Alberto, pelo convite e dar a oportunidade de a gente divulgar os nossos trabalhos, né? E que trabalho? A gente quer saber, com certeza, é justamente essa ligação, esse mashup entre literatura representada pela figura, né, de Maria Firmina dos Reis, com toda a sua representatividade, né, na literatura, na educação, inclusive, também, né, nas questões relacionadas à raça e o ensino de física. Que maravilha! Como é que se deu isso? A gente, em 2023, montamos o Espaço Ciência Maria Firmina dos Reis, né, que é um espaço que se dedica principalmente à decolonização da ciência, valorizando os conhecimentos tradicionais, trazendo para junto dos conhecimentos científicos, né? Fazendo essa interligação, essa valorização. E aí, por que Maria Firmina? Porque é uma mulher que, à frente do seu tempo, né? Uma mulher empoderada, como se diz hoje, né? Que lutou, que escreveu dentro das suas limitações, né? Da época, e que hoje a gente reconhece, né? Hoje a gente reconhece como uma pessoa que é um exemplo, né? Que é uma mulher que a gente pode tomar como padrão de conhecimento, de inteligência, de trabalho, de luta, né? É um exemplo para a gente ter na vida da gente, principalmente nós mulheres. Que legal. Isso no ensino de física, né? Como é na prática, né? Trazer o nome dela para batizar esse trabalho que é feito, né, pelo pessoal de física, e lembrando também que você é a primeira mulher negra formada em física aqui pela Universidade Federal do Maranhão. Se formar, fazer o doutorado. Doutorado, sim. Obter o doutorado, né? Maravilha. E antes de mim, outras mulheres fizeram um curso então, de no física. Nível de doutorado. De doutorado. Pós-graduação, né? E isso, claro, também tem a ver, né? Você como uma mulher negra, né? Também tem essa influência também, né? Enfim, e cada vez mais a Maria Firmina, ela tem sido homenageada nas mais diversas esferas, não só como uma referência na literatura, mas, como você disse, como essa figura exemplar, né, de atitude, né, na educação também, né, a partir do momento que ela ensejou ali o ensino de crianças e de forma junta, não separada, né, para a época era um avanço muito grande, né, que acho que muita gente nem entendeu a época, né, dada o nosso país extremamente estigmatizado e também ferido pelas questões relacionadas com a escravidão, né? E, enfim, como é isso tudo? Pois é, aí todo mundo pergunta, mas o que Maria Firmina tem a ver com física? Tem a ver que a gente não chega na física sem passar pelas primeiras letras, sem os primeiros números, né? E isso reflete lá na frente essa boa formação que Maria Firmina realizou, né? Porque ela comandava as suas aulas não com um chicote, mas sim com inteligência, respeitando os estudantes, e de tal forma que eles tinham uma boa formação e essa formação é reconhecida até hoje lá
na cidade onde ela mora, devido à sua escola que ela fundou, né? Onde ela morava, né? Guimarães. Então, a gente preza muito na física por essa boa formação anterior, né? Desde as primeiras letras, os primeiros números. Então, é isso que tem a ligação, né? Porque a gente não chega na física de paraquedas. A gente vem galgando conhecimento desde lá do ensino, hoje o ensino infantil, né? O ensino fundamental e o ensino médio. É um ensino humanizado, né? Essa influência toda, ela parecia ser, me veio aqui à cabeça você falando, né? Me veio a figura de Paulo Freire, né? Só que nas suas devidas proporções, ela já trazia aquilo ali décadas antes, né? Sim. Uma coisa mais humanizada e trazendo, claro, essa carga também, né, nesse sentido de um preparo mais holístico, né, das pessoas. Sim. Antes de ser um cientista, elas são pessoas e que têm vivências, né, e essas interações, elas precisam, na verdade, acontecer com mais frequência, né? Sim. Isso fica um exemplo também nesse sentido. Mas especificamente na questão da física, né, desses trabalhos que são desenvolvidos aqui nesse laboratório, né, como é que a gente pode caracterizar o que é feito lá, como as coisas são dinamizadas? Pois é. O Centro de Ciência, o Espaço Ciência Maria Firmina dos Reis, ele é composto de 2 núcleos e um laboratório. Tem um núcleo nossos saberes, que reflete ali exposições da cultura, dos saberes tradicionais. Nós temos o Espaço Formação, que trata mais das formações que a gente oferece aos professores, aos estudantes. E tem o Laboratório de Instrumentação Beatriz Alvarenga, que trata da qualificação mais técnica, né? E dentro desses espaços nós desenvolvemos atualmente vários projetos, né? Nós temos o projeto Meninas OIA, né? Que é um projeto gigantesco, porque é um projeto nível nacional. Ele envolve 4 estados, né? E Maranhão, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Dentro desses estados nós envolvemos instituições, tanto as universidades como os institutos federais e as escolas de ensino de educação básica, né? E esse projeto, ele tem assim como objetivo geral trazer meninas e mulheres para a área de ciências exatas, computação e engenharia, né? E também a permanência dela, né? Para que ela, chegando lá, não perca o interesse, continue até a formação. Isso é um fator interessante, né? Que, infelizmente, né, os cursos mais pesados, entre aspas, digamos, né, física, matemática, eles têm um índice de não continuidade muito alto. Bastante. Se já é grande entre homens, né, que é a maioria, né? Imagine nas mulheres, né? Isso. O que propicia isso? A falta de continuidade. Sim. A falta de continuidade tem vários fatores, né? Primeiro a não preparação para esses cursos da área que a gente chama de exatas, né? No caso das meninas, também, além disso, um ambiente extremamente masculino, não machista, masculino, né? Às vezes, ele se parece hostil para alguma delas, né? E aí se torna essa ambientação difícil. Além do mais, elas precisam ter como referências pessoas, né? Mulheres que chegaram lá e que elas precisam se enxergar que é possível. Porque a maioria das vezes a pessoa está tão desmotivada que ela acha que não consigo, não é possível, né? Mas se ela se enxerga em pessoas, em mulheres que chegaram lá,
elas vão poder ter força para chegar ao final. Lograr êxito, né? Isso. E os exemplos são vários, né? A Marie Curie é um dos maiores, né? Isso. Teve aí uma dimensão gigantesca, né? Dentro da química, né? Sim. Com 2 prêmios Nobel. Ela é a única a receber 2 premiações Nobel, né? E também, como já batiza o laboratório, Beatriz Alvarenga, eu queria que você falasse um pouco dela, né? A gente já conhece bastante, assim, já conhece em grande medida a nossa representante maranhense, né? Agora, a Beatriz Alvarenga. Beatriz Alvarenga, para a gente, assim, é um ícone, né? Porque no ensino de física, porque ela sempre cuidou dessa parte da experimentação. Ela tem livros lançados, ela e outros autores, sempre voltado ali para a educação básica. Então, para ela, assim, é uma homenagem a essa mulher que sempre representou essa luta dentro da física, do ensino de física. Porque a física, ela, numa certa parte, ela é bastante voltada para o que a gente chama de física dura, que é aquilo do laboratório e tal, e nós precisamos formar professores dentro da licenciatura, né? E a Beatriz Alvarenga, ela sempre viu essa formação como de grande importância para ela ter essa visão de produzir, né, livros que focasse bastante a experimentação, porque a experimentação é uma das metodologias mais importantes que a gente deve utilizar no ensino de física. Então, por isso a gente dá essa homenagem. Inclusive, ela veio várias vezes aqui a convite da professora Ivone, que também era do nosso departamento. Então, é uma mulher que a gente viu, né? Conheceu. Teve uma vivência, né? Teve uma vivência, então, para a gente é uma honra. Nós temos também o projeto Ciência Útil, né? Que é um projeto de divulgação científica, tradicionalmente de extensão, mas também de ensino e pesquisa, porque para a gente divulgar conhecimento, a gente precisa se organizar em termos de metodologia de ensino, né? E pesquisar também. Então, envolve, apesar da gente ir às escolas fazer divulgação, mas ele também é um projeto de ensino e de pesquisa. E esse projeto, ele começou por volta de 2012. De 2012 a 2018, ele foi sempre financiado pela FAPEMA, né? Nós agradecemos muito a FAPEMA porque abraçou essa política pública de divulgação científica e sempre tem nos ajudado quando a gente submete os projetos, desde que é aprovado, né? Então, é um projeto muito interessante, muito bom. A gente vai às escolas do campo, dos interiores mesmo. A gente vence estradas ruins, infraestrutura que não é muito boa, mas a gente chega lá. E o que é mais importante nesse projeto é que a gente tem conseguido envolver professores das escolas a continuar nesse projeto e desenvolver também atividades científicas na escola, né? Nós damos o apoio caso eles precisem, né? E então a gente tem conseguido em algumas escolas que eles continuem desenvolvendo o ensino da ciência dentro das suas escolas. Sabe? Essa questão da adaptação, ela acaba ajudando, né? Porque leva a realidade que a pessoa lida, né? Desde mais nova, desde a tenra idade, né? Já observa naquilo ali um sentido prático. Isso aí acaba sendo um aliado, digamos assim, né? Provavelmente. Para a gente finalizar, professora, eu queria que você falasse desse outro projeto, que é o #CiênciaÚtil. Sim, é o Ciência Útil que eu falei, que eu esqueço o hashtag. É o hashtag Ciência Útil. Esse que vai às escolas. As escolas, aqui em São Luís, as escolas também têm vindo aqui ao nosso espaço. Mas a maioria das vezes nós atingimos, é um projeto também estadual. Antes a gente fazia municipal, né?
Agora, desde o ano passado, nós temos aprovado no âmbito estadual. Tomou uma dimensão maior. Bem maior. Por quê? Porque a gente vai às escolas. Porque quando você espera as escolas virem, já é um pouco mais restrito. E esse projeto, esse projeto de 2025, 2026, está atingindo 15 municípios. Vocês sabem o que é isso? São bastante, né? É muita coisa. O Maranhão é muito grande. É muito grande. A gente sabe que de 217 municípios já atingindo isso aí, 15 já é um grande adianto quando a gente fala de uma coisa tão enriquecedora, mas também com certas limitações, né, em termos, como você falou, né, das questões de estrutura, infraestrutura, entre outros aspectos, e dessa coisa, né, que às vezes parece ser distante, mas está bem ali pertinho. Né? Não à toa a gente vê uma integração gigantesca de alunos, já com a robótica e coisas indo nesses assuntos, né? Assuntos correlatos, né? Das ciências, química, física, matemática, enfim, e a robótica, né? De uma maneira geral. Mas é muito bom saber disso tudo, tá? Dessa atuação, né? Desse trabalho, né, que vocês desenvolvem com essa desenvoltura, né, e com essa visão também, né, de englobar coisas relacionadas à autoestima. Isso tudo tem a ver com autoestima também, né? Sim, empoderamento. A gente tem conseguido, junto com todos, tanto os professores, pesquisadores, como os professores das escolas, como os estudantes, um crescimento muito grande, né? Porque quando eu tiro por mim, que eu fui formada nesse estilo muito tradicional, né? Então, trabalhar com poucas pessoas é muito restrita e tudo. Hoje eu já consigo trabalhar em grupo, por incrível que pareça. Esse trabalho em grupo, ele tem que ser fomentado. A gente tem que colocar nós estudantes para trabalhar em grupo, para interagir. A gente não pode ficar numa formação individualista, né? Essa formação, ela tem que ser interdimensional. A gente, lá no nosso espaço, a gente não vê só a questão cognitiva, a gente vê questão emocional. Porque hoje em dia a gente, né, tem bastante pessoas que precisam de um apoio das questões das emoções. Nós vemos questões de artes, nós vemos questões religiosas. Então, nós não procuramos, é uma questão, como você falou no começo, orgânica, né? Que é uma educação orgânica, para que o estudante ali que saia, ele saiba se colocar na sociedade com respeito a ele mesmo e ao próximo. Né? Que bacana, que bacana. Professora, doutora do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão, Regina Célia de Souza, que dirige, né, coordena esse laboratório de pesquisa de extensão Espaço Ciência Maria Firmina dos Reis. Eu agradeço bastante a sua presença, espero e conto com você em um retorno para a gente continuar falando sobre esses assuntos, sobre essa capilarização desse ensino de física e também sobre autoestima e coisas relacionadas a isso e, acima de tudo, de ciência. Né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse espaço, né, que tem nos dado a oportunidade de divulgar nosso trabalho. E estamos à disposição. Né? Nós estamos abrindo o semestre com várias atividades e, à medida que a gente for produzindo essas atividades, nós faremos convite a vocês para ajudar a divulgar, a participar. Né? Porque o programa também é uma forma de participação, né? A divulgação desse trabalho. E onde eu agradeço. Encontrar? Tem rede social? Tem site? Tem rede social, tem site. Tudo é o Espaço Ciência. Basta procurar Espaço Ciência Maria Firmina dos Reis. Que se encontra. Que bom pra gente, né? Pra gente e, claro, para quem gosta de ciência e você que está acompanhando a gente aqui no Rádio Opinião Entrevista. A gente volta em uma outra oportunidade trazendo, claro, assuntos da ciência
e com uma proximidade cada vez maior do ser humano, né? O ser humano se completando e se fazendo o mais humano com ciência, com conhecimento, com educação. Até a próxima.